Abacuque, capítulo 2. Põe a mão na sua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala comigo na tua palavra. Diga glória a Deus. O título da palavra eu coloquei aqui assim, esperando com fé, e a resposta de Deus virá. Diga glória a Deus. Esperando com fé, e a resposta de Deus o quê? Virá. Você crê sim ou não? Quem precisa de uma resposta de Deus? Olha para mim, não leia ainda não. Abacuque também precisava. Porque nesse mundo que nós vivemos de incertezas e de crises, nós tem momentos que nos perguntamos: e agora? Ou muitas das vezes perguntamos por quê? Quando era o mesmo questionamento que Abacuque tinha. Era o mesmo questionamento que ele tinha. Ele queria uma resposta de quem? De Deus. Ele queria que Deus trouxesse para ele uma resposta. E em vez de ele se afastar de Deus, pelo contrário, ele se aproximou. Ele foi buscar mais do Senhor. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para que Deus, me vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei a minha o quê? A minha queixa. Olha que coisa forte. Então ele tinha feito a Deus uma queixa, ele tinha feito a Deus uma representação, como nós acabamos de fazer aqui. Você não acabou de pedir a Deus uma resposta, talvez na sua vida financeira, na sua família, aí você pediu uma resposta na sua saúde. Certamente, na hora da oração aqui, você deve ter apresentado a Deus uma queixa, sim ou não? Só que ele está dizendo assim, eu vou esperar qual a resposta eu terei, e eu vou me colocar na minha torre de quê? De vigia. Sabe o que é isso? Eu vou ficar atento. Diga glória a Deus. Quando ele diz assim, eu vou colocar na minha torre de vigia e vigiarei, ele disse, eu vou ficar o quê? Atento. Diga glória a Deus. Eu vou ficar ligado naquilo que Deus vai falar, e aquilo que Deus falar, eu vou ouvir, eu vou obedecer. Mesmo, não importa, mesmo se for uma correção, se for uma disciplina, se for um puxão de orelha, Abacuque disse, eu estou atento. Diga glória a Deus. E nós temos que ser do mesmo jeito. Tem muitas pessoas que não são abençoadas e que não recebem aquilo que pedem. Por quê? Porque elas até pedem, elas até falam com quem? Com Deus, mas não espera para ouvir a voz de quem? Olha o que diz, deixa marcado aí, não sai daí não. Olha o que, não tira de marcar não, mas se você consegue rapidinho, Salmos capítulo 5. Se você não consegue abrir, anota em casa, você lê para não perder a revelação. Salmos capítulo 5, nome de Jesus. Só voltando aqui, deixa marcado lá, hein? A gente vai demorar um pouquinho, mas a gente volta para lá. Salmos capítulo 5. Glória a Deus. Salmos capítulo 5. Quem chegou, diga amém. Olha o versículo 3. Salmos capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouve a minha o quê? De manhã te apresentarei a minha o que, igreja? E fica o que? Fica o que? Ele ora de manhã e fica esperando. Diga glória a Deus. A gente tem que esperar, tem que orar e esperar aquilo que Deus, Ele vai falar.
Certamente Deus vai falar ou na palavra, ou no louvor, ou Deus vai falar com você em sonho. Diga glória a Deus. Ou Deus vai usar os pássaros. Na Bíblia, Deus usou uma jumenta para falar com o profeta de Balaão. Deus pegou e fez com que a jumenta viesse a falar. Quem alimentou Elias foi os corvos, os pássaros. Diga glória a Deus. Foi quem alimentou Elias. Então, você tem que ficar atento. Vigia é você ficar o quê? Atento. Para quê? Para quando vier a resposta de quem? De Deus, você não está desapercebido e não entender aquilo que Deus falou, e não entender a direção que Deus te deu. E porque muitas pessoas não ficam atentas, às vezes Deus fala e ela não o quê? Não ouve. Às vezes Deus diz, ó, vai por aqui, e ela não ouve. Às vezes Deus diz, faz isso, e ela não ouve. Aí fica anos e anos na igreja sofrendo e dizendo, por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo? Gente, nós temos que entender mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não é surdo. Então, se Deus não é surdo, tudo que eu e você, nós falamos, Ele o quê? Ele ouve. E tu acha que Deus vai ouvir e vai ficar mudo? Não, porque Deus também não é mudo. Se Deus ele fala, se Deus ele ouve, perdão, Ele também fala. Ele também fala. Só que às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas, ou muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, ou muitas das vezes estamos distraídos e não ouvimos quando Deus está falando, quando Deus está nos dando a direção. E aí você vê muitas pessoas da igreja que a vida dela não anda, que a vida dela não muda. Mas você que veio aqui hoje, ou que está ouvindo essa mensagem, se você colocar em prática, a partir de hoje o que estava atrasado na sua vida vai começar a andar. Porque você vai aprender não só a falar, mas ao quê? A ouvir. Deus te deu uma boca e dois, isso serve para Ele também, para a vida espiritual. Nós temos que ouvir mais a Deus e falar menos. Diga glória a Deus. Não, o pastor não está dando piada para ninguém aqui. Amém, igreja? Não me entenda mal, mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e ela vem com o irmão, ela já vem conversando de casa. Sim ou não? Aí chega, antes do culto começar, ela continua o quê? Conversando. Às vezes tem momento na hora da oração que a pessoa para a oração dela para não sei o que é, para conversar com o irmão que está do lado. Sim ou não? Aí na hora da palavra a pessoa continua conversando. Aí depois a palavra passa e o pastor está pregando, começamos em que aí? Abacuque, né? Aí você pergunta a ele, o pastor pregou, eu acho que foi João. Aí a vida não muda, porque Deus falou, mas a pessoa não estava atenta, vigilante, ouvindo. Tem que estar atento. Por isso que eu digo, a hora da palavra, meu irmão, é a hora da palavra. Você tem que estar atento. Aconteça o que acontecer, você orou, você falou com quem? Então esse é o momento que em algum, é uma frase, às vezes não é a palavra toda, às vezes é uma frase, às vezes é um versículo, às vezes é uma palavra que vai sair do altar, que vai abençoar a sua vida, que vai mudar a sua vida. E se você não ficar ligado, você perde a bênção. Vamos lá rapidinho para Lamentações, depois de Jeremias. Lamentações capítulo 3. Depois de Jeremias. Se você conseguir achar, embora. Se não, anota e lê em casa para não perder a revelação da mensagem. Depois de Jeremias tem lá escrito Lamentações, capítulo 3. É Lamentações de Jeremias. É um livro que ele escreveu lamentando. Lamentações, fica depois de Jeremias.
Lamentações, depois de Jeremias. Acha aí, em nome de Jesus. Lamentações. Quem chegou, diga glória a Deus. Chegou já? Amém? Versículo 26. Lamentações 3, versículo 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Diz assim, ó: bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso conversando. Está aí assim? Está dizendo o que aí? Em o quê? Tá. Eita Deus. Bom, eu vou ler de novo. Bom é aguardar a salvação, ou seja, a resposta, o livramento, a cura, a libertação que vem do Senhor. Isso em silêncio. Diga glória a Deus. Porque você não sabe qual é a hora que Deus vai falar com você. Você não sabe se Deus vai falar com você no começo da palavra, no início da palavra, no meio da palavra. Você não sabe qual é a hora que Deus vai falar com você, se é de manhã, se é meio-dia, se é de tarde, se é de noite. Por isso que você que ora, você que clama, você que pede a Deus, você tem que estar atento. Você tem que estar ligado, tem que estar atento. E a melhor coisa é o que? Em silêncio. Não adianta você ficar brigando, você ficar reclamando, é que Deus não fez ainda, é que Deus não agiu, cadê Deus age? E Senhor, não, calma, diga glória a Deus, calma. Deus está falando através do vento, amém? Deus está falando através do vento, você não está entendendo. Às vezes você está aí, o sol está aberto, o sol está bonito, de repente cai um pé d'água do céu. Você já viu a pessoa dizer assim: nunca choveu, ninguém estava esperando essa chuva. Certamente Deus estava falando com alguém. Certamente Deus estava falando com alguém. E às vezes a pessoa não está atenta. Às vezes a pessoa não está ligada, tem que estar ligado. Você fica pedindo, reclamando, falando. E Deus lá de cima dizendo: eu já falei, já mostrei, já disse, já dei a direção. Mas a pessoa ficou dormindo. Então entende isso aqui, igreja, que você precisa estar atento o tempo todo, amém? Voltando aqui rapidinho, em Isaías capítulo 21, em terminar o primeiro versículo. Isaías 21, só voltar, Lamentações, Jeremias, Isaías 21. Olha o que o profeta nos ensina. Você vai sair daqui hoje abençoado, diga glória a Deus. Abençoado, é para sair daqui abençoado. Então, em nome de Jesus. Olha só, Isaías 21. Quem voltou, já achou, diga glória a Deus. Versículo 8. Olha o nosso ensinamento, então o atalaia quer dizer o vigilante, diga glória a Deus. 21:8. Então o vigilante gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia de guarda, e me ponho as noites, o que, igreja? Inteiras, diga glória a Deus. O que é isso, pastor? Eu não posso desligar, eu tenho que estar atento o tempo todo, porque Deus vai falar com você. Você quer ver uma coisa? Vou até descer aqui. Quem de vocês aqui estava dormindo? Presta atenção, estava dormindo e sonhou com alguém, e você levantou, orou pelaquela pessoa, e quando amanheceu o dia, você descobriu que Deus deu um livramento para ela. Com quem já aconteceu com você? Você estava dormindo, Deus falou com você. Está vendo? Você estava dormindo, Deus falou com você. Agora, se fosse outro e acordar, é só um sonho, eu vou dormir de novo. É só um sonho, eu vou dormir de novo.
E às vezes Deus fala, Deus mostra. Você levanta a hora, quando você vai no outro dia, Deus deu um livramento, era um acidente que era para acontecer, era um assalto que estava acontecendo. Por isso que a palavra está nos ensinando. Por isso que, presta atenção aqui, por isso que a palavra está nos orientando. Diga glória a Deus. A palavra está nos orientando. Ele disse: eu vou por-me-ei, pode voltar lá para Abacuque, por-me-ei na minha torre de vigia. Tem que ficar vigilante, porque se você ficar vigilante, você vai receber a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar na sua vida. Diga glória a Deus. E a partir de hoje, se Deus já respondeu e você não entendeu, depois dessa palavra Ele vai responder de novo para você entender. Só para você seguir, só para você tomar direção. Porque Deus sabe que nós somos carnes. Aí Deus já mostrou, mas agora Deus está dizendo lá em cima: pronto, Ele já ouviu a minha palavra, ela já ouviu a minha palavra, então agora eu vou dar a resposta de novo. Vai lá, anjo, fala com ela de novo. Porque com Elias foi assim: o anjo veio e deu comida a ele uma vez, ele dormiu, o anjo foi de novo. Às vezes é assim, mas a gente não pode ficar brincando, né? Não, Deus pode mandar de novo. Não, uma hora o anjo pode, né, dizer: eu não vou mais não. Já vou, já faço. Deus vai lá, já dá a direção. E a gente tem que estar atento. Diga glória a Deus. Então a primeira coisa é essa: o que busca ao Senhor, se você estiver atento, Deus vai trazer a resposta para você. Amém, igreja? Versículo 2. Forte isso aqui, Abacuque capítulo 2, voltou lá, versículo 2, olha o que diz: o Senhor me responde. Mas por que Deus respondeu a ele? Porque ele ficou vigilante. Você sabe como é que é um vigilante? Vigilante, ele fica atento, fica ligado. Vigilante, ele fica ligado. Eu tenho um irmão que ele é vigilante. Um dia a gente estava conversando, e ele trabalha num lugar grande, um prédio muito grande, escuro. Ele estava cá na guarita, sozinho. Aí de repente ele viu uma zoada lá no final do prédio, tudo escuro. Aí ele teve que ir caminhando, sozinho, naquele quarteirão, ver o que foi. O vigilante tem que estar atento. Diga glória a Deus. Por quê? Porque se fosse alguma coisa, ele já estava se precavendo. Amém? Eu estava, que alguém ia ver, não, tem alguém aqui, tem um vigilante, está vindo, o vigilante está aí. Mas se não tivesse atento, tivesse no celular, tivesse fazendo uma coisa, o ladrão, se fosse um ladrão, ia chegar em cima e não ia ter mais nenhuma reação. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, quer a resposta de Deus, tem que ficar atento. Aí diz assim no 2, ó: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas. Olha só, escreve a visão e grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa o que, igreja? Correndo. Diga glória a Deus. Deus deu para ele uma visão, só que Deus falou para ele: ei, essa visão não é para você esconder. Não, essa visão não é para você esconder. Essa visão que eu te dei, essa resposta que eu te dei, é para você escrever. Escreve tábuas, escreve grande, porque tem que ler até quem passa o quê? Até quem passa o quê? Correndo. O que é isso, pastor? Tem gente que chega na igreja doente, Deus curou ela. Deus me curou. Já deu testemunho, irmã? Não, que eu tenho vergonha. Deus não curou você para você esconder, não. E vou mostrar para você na Bíblia. Daqui a pouco a gente vai sair daí de novo. Da pessoa chegou na igreja vendendo o almoço para comprar janta. Deus prosperou, abriu uma porta de emprego, deu uma casa, deu um carro. Diga glória a Deus. A pessoa está bem. Não, deu testemunho, não. Não, Deus não te abençoou para você esconder, não. Você não estava orando pelo seu filho, você não estava orando pela sua família, Deus não abençoou. Então você tem que contar o seu testemunho. Você tem que mostrar aquilo que Deus fez. Diga glória a Deus. Pastor, estava sem dinheiro, apareceu uma bênção na minha casa, uma bênção na minha conta. Não precisa você falar valores, mas você tem que abrir a boca e dizer.
Amém? Pastor, eu tinha um sonho de conquistar tal coisa, e Deus abençoou, eu conquistei, Deus abriu uma porta, mandou uma bênção financeira, e eu consegui comprar, eu consegui conquistar. Diga glória a Deus. Que tem que ouvir até quem passa o quê? Correndo. Deus não abençoa ninguém para você esconder. Não. Por isso que Deus falou, a resposta veio. Mas quando a resposta veio, Deus foi bem claro para ele. Quando a resposta veio, Deus disse, é para escrever. E é escrever claro, para quem passar correndo possa ler. E Deus falou isso com Moisés também. Deixa marcado, bora andar. Êxodo capítulo 14, vai, em nome de Jesus. Você vai aprender hoje. Êxodo capítulo 17, desculpa. Êxodo 17. Olha só, que coisa forte. Êxodo, você vai ver o que o pastor está falando. Porque tem gente, por que tem gente que não recebe, pastor? Porque Deus sabe, se Deus te abençoar, tu vai esconder. Aí Deus vai te dar para quê? Qual é o benefício? Você tem que ser sincero, diga glória a Deus. No dia que Deus entregar a minha causa, eu vou chegar no culto e vou dar glória a Deus, vou contar a minha bênção que Deus me deu. No dia que Deus abrir as portas para mim, não tem negócio de vergonha não. O que Deus quer, eu vou te mostrar na Bíblia agora. Êxodo 17, quem chegou diga amém. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Fala de uma vitória que teve os israelitas contra os amalequitas. No versículo 12 diz assim, só para tu ver, olha o que diz, no verso 12, diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou, e Arão e sustentavam-lhes as mãos. Um dia sustentavam-lhes as mãos, um de um lado, o outro do outro. Aí diz assim: assim lhes ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Olha o versículo 13: e Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio de quê? Da espada. Olha para cá. O que está acontecendo aqui? Os amalequitas, o exército, se tornou inimigo de Israel. E eles se levantaram contra Israel. E Moisés disse: Josué, prepara o povo, vai para o campo de batalha que eu vou para o monte. Vou para o monte orar, falar com quem? Vou para o monte orar, pedir a quem? Olha para cá, a Bíblia vai dizer que quando Moisés estava com a mão estendida, Deus estava agindo e Israel estava vencendo. Porque as mãos estendidas, ele estava buscando o socorro de quem? Quando Moisés abaixava a mão, os inimigos começavam a vencer, recuar. Quando você para de orar, quando você para de ler a Bíblia, quando você para de jejuar, quando você para de buscar Deus, o inimigo ganha força. Aí o que aconteceu? Os amigos de Moisés foram, a mão de Moisés era pesada, um segurou do lado, outro segurou do outro. Aí o Deus desceu, o anjo de Deus desceu, deu força. Josué e o povo de Israel venceu os inimigos. Diga glória a Deus. Deus foi lá e deu vitória, amém? Versículo 13. Vamos à ordem de Deus? Disse assim no 13, olha só. Versículo 13: Josué desbaratou Amaleque e o seu povo fio da espada. Versículo 14: então disse quem falou aí, igreja? O Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente Amaleque da memória. Eu hei de riscar totalmente da memória de Amaleque debaixo de quê? Do céu. Depois, olhe para cá. Depois da vitória, Deus disse: ei, Moisés, o povo venceu, escreve. Diga glória a Deus. E não é só para escrever não, é para dizer a Josué que eu dei vitória ao povo. Amém? A tua família tem que saber o que Deus está fazendo na sua vida, viu? A tua casa tem que saber o que Deus fez na sua vida. Os vizinhos também tem que saber. Diga glória a Deus. Porque queira ou não, por mais que você não fale, não converse, mas os vizinhos sabem quem você era, e eles têm que saber quem você é depois que você entregou sua vida para Jesus. Eles têm que saber.
tem que esconder não, eles têm que saber que a sua vida mudou, que as portas abriu, que na tua casa não falta mais nada, que a tua família está se convertendo, que você está curado, que você está curada, que Deus está honrando a sua fé. Tem que ser dito, tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado, você não pode esconder não. Deus falou, peraí, anota aí, e diz a Josué também, fala também, diga glória a Deus. E isso tem que ficar mostrado, dito, amém, gente? Se você for comigo rapidinho, vamos lá para a gente ganhar tempo, em Isaías capítulo 21, Isaías 21, diz assim, olha só, Isaías 21, fica antes de Jeremias, Isaías 21, agora, olha só que coisa forte, diz assim, ó, Isaías 21, esse negócio de esconder, não meu irmão, pode esconder não, Deus não está fazendo, Deus não está te dando, Deus não está abrindo porta, diga glória a Deus, Deus não está honrando, então, tem que testemunhar, porque é o seu testemunho que vão glorificar quem? A Deus. Meu irmão, quando eu cheguei na minha cidade, eu fiz questão de falar com os vizinhos tudinho que eu conhecia, saí procurando um a um para mostrar o que Deus fez na minha vida. Fui na casa de um por um, desconhecido. Rapaz, aí olhar e dizer, rapaz, está diferente, rapaz, o que aconteceu? Deus, tem que saber, aí tem uns que dizem, rapaz, eu sabia que Deus ia abençoar, quando tu entrou para a igreja, rapaz, eu digo, olha, Deus vai fazer coisa, eu digo, sabia, né? Tá. Tem que ser assim. Diga glória a Deus. Olha o que vai dizer aí a palavra de Deus. Isaías, capítulo 21, eu falei, foi? Capítulo 30. 21 foi o primeiro. Diz assim, a palavra. Olha o que diz aí. Isso, 30, capítulo 30, Isaías 30. Desculpa, eu falei errado, Isaías 30. Agora está certo, Isaías 30. Quem chegou, diga amém. Versículo 8. Vai pois, escreve isso numa, o que, igreja? Taubinha, perante eles, escreve no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Diga glória a Deus. Tem que ficar registrado, olhe para mim, tem que ficar registrado. Toda a família, neto, bisneto, tataraneto, não sei o que neto, tem que saber que você era homem de Deus, que você era mulher de Deus. Tem que ficar registrado. Amém? Tem que ficar registrado. Eu faço questão disso. Diga glória a Deus. Eu vou amanhã, depois, não sei, um dia eu vou embora. Mas quando eu ir embora, a marca vai ficar. A marca na vida de muita gente aqui vai ficar. E não adianta, pode vir quem vier, eu não sei, eu estou dando um exemplo, falar mal, não adianta, a marca vai ficar, acabou. E assim que Deus me dá a direção para fazer aonde eu passo até hoje. Pode, todas as cidades que eu passei, pergunte quem sou eu, você vai ver. Isso tem que ficar marcado, não pode esconder. Porque a glória não é do homem, a glória é de quem? Imagine se Jeremias, Isaías, Elias, Eliseu, imagine se João, Marcos, Mateus, Lucas, imagine se o apóstolo Paulo escondesse a revelação da palavra. Como é que a gente ia ser salvo? Você já parou para pensar nisso? Se eles escondessem a revelação da palavra, como é que a gente ia aprender a orar, aprender a buscar Deus para ser abençoado? Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, Deus disse: escreve numa tábua. Diga glória a Deus.
Moisés chegou lá embaixo, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Moisés se revoltou, quebrou. Depois Deus deu de novo, escreve de novo. Agora imagine se ele estivesse escondido. Não vamos entregar não. Aí estava todo mundo perdido, porque a gente não ia ter a palavra de quem? E agora Deus está fazendo, irmão. Você tem visto que tudo que está no Apocalipse está acontecendo. Diga glória a Deus. Já começou a acontecer. Mas quando Deus foi dar revelação a João na ilha de Patmos, sabe o que foi que Jesus falou para ele? Escreve. Escreve, tudo que vai acontecer, escreve. Deus mandou escrever. E está escreve. E está escrito. A gente lê Apocalipse e compara com o mundo. As coisas estão tudo acontecendo, igreja. Então Deus está falando para você, a resposta. Ei, você que está esperando aí, você que está aguardando aí, ei, Deus está dizendo para você, a resposta vai chegar. Diga glória a Deus. Mas não esconda, amém? Aquela porta que Deus abriu para o seu filho, aquela cura que Deus fez, que você levou a água para aquele, eu vou começar a revelar aqui agora, para aquele vizinho, aquela cura que Deus curou. Cadê o testemunho? Cadê? Aquela construção lá que terminou lá, que Deus botou, você passou pela porta, jogou a água, levou o óleo, fez o voto. Cadê o testemunho? Você vê que não houve nenhum suspiro, né? É muito testemunho escondido, não tem? Eu vou revelar, estou dizendo, aquele dinheiro que apareceu lá, que você pagou aquela conta lá, que não tinha. Cadê o testemunho? Fala igual o povo, cadê o testemunho? Eu vou até parar por aqui, porque se eu começar a revelar aqui, vai aparecer muita coisa. Deus falando, Deus não deu? Deus quer fazer mais na sua vida, igreja. Deus quer te dar mais, igreja. Entende a palavra. Deus está dizendo, quando você abrir a boca, tem uma palavra que diz em Salmo: abra a boca e eu te encherei. Deus quer fazer mais. Mas quando você estiver escondendo aí, meu irmão, aí fica impedindo o agir de quem? Você entendeu? Sim ou não? Volta lá para Abacuque para a gente terminar. Tem que escrever, tem que estar na fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Você não fala o projeto. Deus te deu um projeto de você abrir um comércio, fazer alguma coisa. Você não vai. Mas quando estiver pronto, irmão, às vezes Deus te deu a direção, compra aquela casa ali, você fica quieto. Você vai lá e compra quieto. Você e quem? Mas depois que você comprou, você viu a palavra, a gente começou, ele disse: esperar em si, e depois que a bênção chegar, escreve na tábua. Você pede, você e quem? E você pede, você e quem? E quando a bênção chega, você pode botar o carro de som. O que Deus quer é ser glorificado. Quem está entendendo até aqui? O que Deus quer é ser glorificado, irmão. A glória de Deus. Versículo 3 para a gente encerrar. Diz assim, olha o que diz: porque a visão ainda está para se cumprir. Olha só, porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, e se tarda, espera, porque certamente virá e não tardará. Diga glória a Deus. Ei, tem coisas que Deus ainda vai fazer na sua vida, tem coisas que Deus ainda vai fazer na sua família. É aquele milagre que você acabou de pedir aqui na oração, é aquela resposta que você tem pedido a Deus. Deus está dizendo para você: ei, fique em paz, eu não disse que eu vou fazer. Ele está dizendo: se prepara, porque aquilo que eu falei no teu coração que eu vou fazer está para se cumprir. Está para se cumprir. Diga glória a Deus. Está para acontecer.
está para acontecer, o milagre está perto de chegar. Eita, e eu já posso ver, eu vou repetir isso aqui. Observe que a mesma profecia de domingo passado, eu já posso ver pessoas testemunhando nesse altar. Observe o que Deus está fazendo, observe. Deus está dizendo, a visão, eita Deus, está para se cumprir, num tempo determinado. Peraí, tempo determinado, por quê? Há tempo para todas as, esse tempo é o meu? Não, esse tempo é o seu? É o tempo de quem? Mas Deus está dizendo, se cumprirá, não tardará no tempo dele. Diga glória a Deus. Deus não vai falhar com a gente, aleluia. Deus não vai falhar com a gente, Deus não vai falhar com você. Espera, amém? Vamos finalizar aqui, vamos abrir Hebreus, já vou terminar, vou ler esse mais um, Hebreus capítulo 10, vamos lá, para a gente encerrar, já estou encerrando já. Hebreus capítulo 10, é forte essa palavra, Hebreus capítulo 10, eita Deus, glória a Deus, aleluia, já vou ler esse mais um e vou encerrar. A resposta vem quando você espera Deus com fé. Hebreus capítulo 10, quem achou, diga glória a Deus. Olha o versículo 37, gente, meu Deus do céu, olha esse versículo 37, Hebreus 10, 37, meu Deus do céu, olha o que diz aí, igreja, olha o que diz em Hebreus 10, 37, igreja, porque, olha só, porque, Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda dentre um pouco de tempo, aquele que vem virá, e não o que, igreja? E não o que, igreja? Ele está dizendo dentro de um pouco de que, igreja? Fala para o teu irmão aí, diz a ele, falta pouco, fala para ele, falta pouco, falta bem pouquinho. Para mim, é por isso que as lutas estão aumentando, é por isso que as dificuldades estão aumentando, sabe por quê? Porque falta pouco para a resposta chegar na sua vida, falta pouco para o milagre acontecer na sua vida. Diga glória a Deus. Entende que a palavra vai dizer em 2 Pedro 3,9, que para Deus um dia é como 1000 e 1000 é como um, mas Deus não retarda a sua promessa. Falta pouco, diga glória a Deus, mas crê, pela fé, pode ter certeza, pela fé, pode abrir a sua boca e começar a falar aquilo que Deus já fez na sua vida, amém? Falta pouco, é só você esperar com fé, ficar atento, diga glória a Deus, espera com fé, fica atento, não se desespera, amém? Que a resposta de Deus vai chegar, mas use a fé, use o que? A fé, use a fé, fica atento, use a fé, e Deus vai te abençoar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Fica de pé em nome de Jesus, serei breve, essa é a palavra, amém, igreja? Fica ligado, igreja, fica ligado, é bênção de Deus para a sua vida, é bênção de Deus para o seu coração. Feche os seus olhos, Pai, que essa palavra ela venha ficar no coração do teu povo. O teu povo vai sair daqui hoje, meu Pai, ricamente abençoado. O teu povo vai sair daqui hoje, meu Pai, de uma forma que eles vão alcançar aquilo que eles têm pedido, que eles têm clamado. E onde chegar a tua palavra, eu creio, chega a resposta, chega o milagre, porque o Senhor é Deus que não falha, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, igreja. Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para cumprir, aleluia.